prioridade. Tu tens a prioridade. Tu tens a prioridade. Oh, Espírito Santo, nos leva a adorar o poder. Nos leva a adorar a Deus. A beleza da sua santidade. Aleluia. Aleluia. De fato, é a única coisa que eu e você podemos dar a Ele. A nossa adoração. A nossa adoração. A nossa adoração. O nosso louvor.
Kairos, Aion, Olam, Cronos, Kairos, Olam, são as 4 estações, são os 4 lugares. Cronos, fala do nosso tempo cronológico, cronógrafo, dia e noite, 3 horas, 4 horas, dias do Senhor, Cronos, que Ele fez para nós, Cronos. Tem, aí tem o Kairos é quando começa a se estabelecer o tempo de Deus. Quando o Cronos eu estou andando no meu cotidiano, ok? Aí o meu cotidiano se choca com um lugar chamado Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus começa a se chegar perto de nós. E a função do Kairos, de Deus, é nos levar ao Aion dele. O que é o Aion dele? Há um lugar, esse lugar chama-se Aion. O que é o Aion? O lugar onde o trono dele é estabelecido. Muitas vezes nós estamos adorando e nós falamos assim, a honra, a glória, o louvor, o poder, a majestade, tudo isso, quando a gente adora, gostaria que vocês entendessem o que é isso aqui. O que é isso? Quando você fala honra, glória, louvor e majestade, podemos falar assim, é como se fossem pessoas. Ok? Então, quando... Bem lembrado. Valeu. Bem lembrado, obrigado por você me lembrar aqui. Ficou melhor agora, né? Me lembra disso, ok? Então, nessa posição, quando nós somos levados, e quando nós entramos nessa posição, que para isso serve a adoração. A adoração te serve para, como se fosse uma teleportagem. Ok? É como quando você entra, quando você flui nas asas da adoração, a adoração deve te levar a esse lugar chamado Aion de Deus. Lugar da plenitude, o pleroma de Deus. E na plenitude fez Deus convergir o céu e terra. Quando há esse alinhamento, que você entra na presença dele, você pode ter a plenitude, o pleroma dele. Aí quando você fala, isso que a gente fala, honra, glória, louvor, majestade, isso é uma confissão, é uma declaração daquilo que você está vendo. Eu vejo o trono de Deus e perante ele está glória, a honra, o poder, são pessoas. Quando você começa a estabelecer um altar de adoração a Ele, aqui na terra nós usamos o cronógrafo, o relógio. Lá em cima tem um relógio também, chama-se cálice, o cálice. Toda vez que você vai com as suas orações, a sua adoração, ela vai subindo com um aroma suave e vai sendo depositada num cálice. E quando esse cálice chega na medida transbordante, ele fala assim, agora entorna o cálice em direção à terra novamente. Então toda a minha adoração, toda a minha confissão de pecado, toda a minha ação espiritual vai indo para esse cálice. Quando esse cálice enche, ele volta para a terra em forma de respostas. Por isso que Davi fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unja a minha cabeça com óleo e... O meu cálice transbordará. Faz o meu cálice transbordar. O que é meu cálice transbordar? Responda-me. Responda-me. Daquilo que eu te fiz em secreto. Tudo que você fizer a Deus em secreto, para Deus em secreto, Ele vai manifestar para você em público.
sempre que você o glorificar no secreto, Ele vai glorificar você em público. Sabem disso? Porque Davi o adorava em secreto, Deus o colocou como rei sobre Israel. Colocou no maior cargo. Um coração de um homem que já estava ganho para Deus no deserto, sozinho na solidão. Ele e as ovelhas. Quando nós entendemos isso, a arma da nossa adoração, a arma que é uma adoração, adoração não é uma cantiga, não é uma... eu me lembro que antes de me converter, eu falava, mas os crentes têm mania de ficar cantando, tudo canta, né? Eu falava, eu vou me converter, vou ficar cantando glória, glória, aleluia, por toda a eternidade. Falei, até uns 1000 anos até que eu toco, mas depois disso eu vou ficar cantando, não tem mais, eu não tinha a menor ideia do que era. Eu não entendia que a minha adoração, porque adoração não é cântico. Adoração, se eu pudesse resumir essa palavra adoração numa só palavra, eu usaria a palavra centralização. É quando eu centralizo Deus. É quando porque até então eu fazia o que eu queria com quem eu quisesse, por quanto tempo eu quisesse. Eu era o rei de mim mesmo. Agora, quando eu começo a entrar em adoração, eu começo a sair do centro e começo a pôr Jesus no centro. Adoração é centralização. Agora convém que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu desapareça. Agora convém que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu desapareça. Isso é adoração. Tudo que você fizer. E uma outra coisa, adoração tem a ver com a palavra aleluia. Quem lembra o significado da palavra aleluia aqui? Exatamente. É uma junção de duas palavras, halal e Jeová. Halal é uma brincadeira de criança. É faça qualquer movimento para Jeová. A palavra aleluia, ela é dada no imperativo, é uma voz de comando. Tipo, mexa-se. Não dá para fazer assim, ó, estou adorando a Deus. Não, você não está adorando a Deus. Porque adorar a Deus você pode até ficar assim, mas se o teu pezinho estiver assim, você já está adorando. E aleluia significa um gesto, um movimento, uma atividade em relação a Ele. Deus não está falando dele. Existe um momento de contemplação, mas haverá um momento da adoração, do louvor e adoração. Davi dançou de cueca na presença da arca de Deus por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Ele é um tremendo adorador, ele podia estar adorando a Deus assim, mas isso não é adoração. Porque a adoração eu não faço o que eu quero, a adoração eu faço o que Ele pede, aleluia, faça alguma coisa na minha direção e eu vou fazer uma coisa na sua direção. Deus fazia muitas coisas na direção de Davi, porque Davi primeiro tinha feito muitas coisas na direção a ele. Ok? Porque isso é um relacionamento. Dai e será dado. Na Bíblia é cheio disso. E ao vencedor ele dará. Dai e será dado. Então a Bíblia é cheia da ação e reação. Tudo no reino de Deus tem a ver com isso. Jesus morreu, Jesus veio para a terra como o Filho único, unigênito. Mas ele sobe como primogênito, como o primeiro de uma multidão. Porque Jesus é a semente. Deus Pai deu Jesus para resgate de todos. Então, quando Deus deu Jesus, Ele já entendeu, Ele vou dar uma semente para uma colheita. A Bíblia é um livro de tecnologias divinas, que nós entendemos que tudo é uma questão de semente e colheita. Neste exato momento, ou você está semeando, ou você está colhendo. Durante 24 horas do seu dia, ou você vai estar semeando, ou você vai estar colhendo. Nesse momento, eu estou semeando em vocês conhecimento adquirido, para uma semente de revelação que venha sobre mim. Por isso muitas vezes eu estou aqui, os brothers estão aí na adoração, daqui a pouco eu saio correndo lá e escrevo alguma coisa. Por quê? Plim, e-mail, chegou algo do céu para mim. Algo fresco do céu para mim. Às vezes eu fico em casa me ouvindo, me vendo, eu falo,
Mas não estava nada programado daquilo que estava no caderno, não tem nada a ver. Por quê? Não só porque o Espírito Santo de Deus não só te revela coisas novas, mas me faz lembrar de coisas que eu aprendi há 25 anos atrás, 28 anos atrás, que é necessário para o momento oportuno. Então, voltando ao nosso ambiente, nós temos o nosso Cronos, que nos levará em Deus ao Kairos dele, que nos levará ao Olam, que é a presença dele. Falei errado ou não? Aion. É o Aion, falei, você vai estar. Para quê? Para que nós venhamos entrar no Olam dele. O que é o Olam? Quando eu entrei no Aion, eu tenho uma revelação de quem ele é. E automaticamente, quando eu tenho uma revelação de quem ele é, ele me dará uma revelação de quem eu sou. De quem eu sou. Aquilo que Paulo fala, eu, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, que não foi o menino que me ungiu. Homens apenas me reconheceram, mas quem me ungiu foi ele. Aos gentios. Então não adianta eu falar para ele, vai pregar para os judeus. Ele falou, não, eu, Paulo, apóstolo, aos gentios. Então ele já estava andando no Olam. Paulo, em Atos capítulo 9, um dia eu devo preparar uma aula só disso. Paulo, em Atos capítulo 9, a caminho de Damasco. Ele está no Cronos, pegando cartas, permissão para matar, ele está no dia a dia dele, ele está no Cronos. Mas quando ele entra no caminho de Damasco, ele já vai sentar no Kairos de Deus. Né? Aí quando ele diz que cai no cavalo, não tem cavalo lá, mas vamos supor que, né? Como não tinha helicóptero, né? Então, né? Cai de helicóptero, não pode, então ele cai do cavalo. Tá? Ali Jesus fala para ele, Jesus aparece para ele. Quando Jesus aparece para ele, é estabelecido o quê? O Aion de Deus. Pá, ele recebe ali, então ele entrou na presença de Deus. No caso, a presença de Deus que foi atrás dele. Aí depois ele passa aquele tempo profético, né? Ele fica cego durante aqueles dias, que realmente isso é necessário em nossas vidas. Jesus ficou morto por 3 dias. Paulo ficou cego por 3 dias. Esse número 3 é um número que tem uma simbologia profética, uma transição, entre outras coisas. Mas depois ele entrou no Olam. É isso. A cada palavra ministrada aqui, a gente tem que ter um cuidado de encaminhar vocês para esse lugar. Porque senão vocês vão ficar perdendo tempo. Então, toda palavra que é pregada aqui deve estar falando com você a respeito de uma dessas 4 estações. Do teu Cronos, do teu Kairos, o Aion e o Olam. Porque dentro desse tempo que nós estamos aqui dentro, que vocês são embriões, que 9 meses para mim falou, né? Espera 9 meses, você vê o resultado, né? Então eu espero que 9 meses eu veja um resultado em vocês. Olam. Tem muita música profética. É só questão de você acatar, né? É isso aí. Porque quando Paulo fala assim, né? Eu edificando como um prudente edificador. Eu não vou soltando a palavra a esmo aqui. Tanto é que eu dei uma guinada. Nós já estamos no YouTube com 64 ministrações. Glória a Deus. Tá arquivado lá. Eu não faço propaganda. Tá lá. Só algumas pessoas que vêm. Tá lá arquivado. Tá? Mas eu percebi que em determinado momento, quando eu vim para cá, você fala sobre dons ministeriais, você fala sobre coisas, mas depois eu percebi que nós precisamos trabalhar em estruturas internas. Não adianta ser apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, porém com problemas de iniquidade, com raízes de iniquidade. A gente vai cortando o fruto, corta o fruto, você deixa de fazer isso, você não faz mais isso, você não faz mais aquilo, não te deixa fazer mais isso, não te deixa fazer mais aquilo. E quando você está lá fora? Aqui o ambiente é favorável, e lá fora. Então, o que nós temos que fazer é, com uma mão, aproveitando o seu ambiente favorável para a não prática do comer do fruto do pecado, que são as substâncias, ok? Mas, vamos trabalhar também a raiz disso. Porque o que alimenta o fruto é a raiz.
Então muitas vezes fica focando, poxa, esse é o fruto do pecado que eu usava, que eu gostava, tal. Não, isso é apenas um reflexo de alguma coisa que a gente pega por algum motivo. Porque em sã consciência ninguém faz. Porque se a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Tá? Em sã consciência. Agora, ninguém faz porque quer. Faz por circunstâncias de alimentação da raiz, há algo que nós vamos ser trabalhado. E a palavra de Deus tem o poder de chegar nesse lugar e cortar o efeito dessa raiz. Digo porque estudei, digo porque ouvi o testemunho e digo porque sou vítima disso também. Glória a Deus. Eu estou aqui principalmente e serei minhas testemunhas, diz a palavra de Deus. Não meus mestres, meus profetas, serei acima de tudo minhas testemunhas. Da maneira como eu fui marcado por essa experiência sobrenatural. Teve coisas que Deus me libertou em um mês, teve coisas que Deus me libertou em um ano, teve coisas que Deus me libertou 20 anos depois. E é interessante, ele foi me libertando na proporção que eu ouvi a palavra. Eu estava num lugar que pregava uma coisa, eu não pregava outra. Aquilo que pregava, eu tomava posse e funcionava. Aí, quando, por circunstância, eu ia levado para outro lugar, e tinha um outro ensinamento, aquilo vinha... Porque o Espírito Santo, ele não fica obrigado, mas ele é favorecido, né, quando você tem uma administração da palavra primeiro. Por exemplo, a minha chamada ministerial eu recebi enquanto estava tendo aula de ministérios. Jesus apareceu para mim pessoalmente, me deu a chamada ministerial. Foi numa quinta-feira, 1h30 da manhã de 1991, e eu estava tendo aula de ministérios. A aula do professor, que me deu a base bíblica, para que Jesus, quando chegasse para mim na madrugada e me chamasse no meu ministério, só, caiu a ficha. 4 estações, ok? Beleza? Vamos lá. Eu estive aqui na segunda-feira, e estou aqui hoje na quinta, porque a semana que vem tem feriado, tem jogo, é bem provável que eu tenha que ir a São Paulo novamente, e eu queria aproveitar com essa oportunidade, você conseguir estar pelo menos umas 2 vezes com vocês aqui. Tenho pressa? Não tenho pressa. Tenho um quadro, tenho um esquema, esquemograma? Não tenho. Eu tenho vontade. Tá? Eu tenho vontade de estar aqui. Então, eu falei, não, eu vou aproveitar que esses dias eu estou aqui em Caraguá, deixa eu passar mais tempo com eles. Porque na proporção que eu vou ministrando vocês, eu também vou ser ministrado e preciso ser ministrado. É impressionante quando eu ministro a vocês como eu sou ministrado por Deus. Tá? Então, eu estou aqui também para receber, eu preciso dessa atmosfera. A Rosana fala, como isso te faz bem. Para mim é a mais pura realidade. Para mim é um momento que eu vou me revitalizando. Ok? Bom, 2 Timóteo 2,15. Quem sabe já pode falar de cor, não? Procura. Isso. Já falaram a metade. Posso ler aqui ou não? Espera um pouquinho, porque as pessoas visualizem também. A fé não vem por ler, a fé vem pelo ouvir, mas é bom que todo mundo lê, porque ela já vai se movimentando com a espada aí. 2,15. É o Timóteo. 2,15, né? Fale bem devagarinho, sem pressa. Minha Bíblia é Amém. melhor que Lê respirando, sem problema. Todos acharam? Amém. Amém. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como ombreiro que não tem de que ser envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Todos entenderam? Procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Então, que maneja bem a palavra da verdade, né? Então, nós entendemos que para nós sermos aprovados por Deus, nós precisamos ser bonzinhos, né? Não, hoje está marcado já. Nós precisamos fazer boas obras. Eu já tinha feito isso aqui, eu já tinha visto. Nós temos que ler a Bíblia 10 horas por dia? Não. O que nós precisamos fazer para ser aprovado? Fazer a prova. Fazer a prova. É isso aí. Então, quando eu sei disso, tá?
eu começo a ser o meu faro espiritual, começa a ficar aguçado. Então eu vou começar a entender que eu estou, na verdade, as situações que estão à minha volta, muitas delas serão provas. Que eu preciso passar por elas. Muitas vezes a igreja faz aquela campanha: venham, parem de sofrer. Quando na verdade Deus está querendo que você sofra. Então, muitas igrejas estão fazendo campanhas anti-Deus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, essa sofrência Aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Eu aprendi muitos aspectos de obediência na minha vida pelas coisas que eu sofri. A sofrência, a sofrência para mim me levou, né, a um nível mais alto de obediência. Então a sofrência está em obediência. Dá até fazer um forrozinho a respeito disso, fazer um shot. Não fazer um shot aí, né? Na obediência. Semana que vem você está comigo de fazer um shot sobre sofrência e obediência, tá? Eu lhe dou o mote, eu lhe dou a rima, tu faz o resto. Tá? Então, quando nós entendemos isso, a primeira coisa que nós vamos entender nas nossas vidas é que haverá qualquer semelhança não será mera coincidência. Agora, cada um de per si, cada um por si mesmo, nós vamos começar a fazer uma análise e vamos começar a entrar aqui na palavra aqui. Tá? Deixa eu pegar para cá. Eu vou ler e explanar, tá bom? Como poderemos definir um quadro de reprovação em nossas vidas? Como é que eu posso definir um quadro de reprovação? Aí, cada um analisa a sua própria, a sua, não a outra. Tá? Falando. O meu quadro hoje, nesse processo. O meu quadro hoje, por esse processo ao qual eu estou passando, é porque eu fui reprovado lá fora. Então eu estou passando novamente, fazendo a prova de novo, para ser aprovado. Aqui no Caminho da Esperança, né? Porque lá fora eu não funcionei. Não estava dando certo. Não deu certo, né? Não deu certo. E eu fui reprovado. E estou passando novamente aqui, né? Não é o meu primeiro tratamento, né, numa instituição cristã. E, enfim, então eu tenho esse entendimento que lá fora não deu certo. Lá fora eu não me apresentei a Deus aprovado. Não estava aprovado. Referente a esse quadro de reprovação, o que eu vejo na minha vida, pelo menos na minha vida secular, funcionava assim. Eu creio que na minha vida espiritual ela também tem o mesmo intuito, o mesmo parecer. Se eu fui reprovado, algo estava errado. Ou eu não estudei direito, ou eu não prestei atenção. Não colou direito. Alguma coisa nesse meio, nesse tempo que eu tive para estudar e estar aprovado, deu errado. E eu preciso me avaliar e lembrar onde foi que errei. E ali me esforçar mais. Então nem tudo que eu fiz está errado. Existe algum detalhe da minha reprovação que não foi o suficiente para que eu seja aprovado. Porque, por exemplo, para um teste de um delegado, 1/2 ponto é o suficiente para você não sê-lo. Assim como um médico, advogado. Então quer dizer, não é que você é incapaz. Talvez aquele ponto você não prestou atenção devida que deveria prestar. Muito boa colocação. Porém, contudo, todavia, vale a pena eu fazer uma observação ao seu respeito. A religião, não é? Dentro da minha chamada ministerial, eu adoro quebrar. Eis que te chamo para destruir, arruinar e aniquilar, para depois edificar e plantar, né? Então eu sou com sua licença, meu senhor, vou destruí-lo agora. Vou arrebentá-lo agora.
Quem disse para você, quem fez para você essa separação do espiritual e do secular? Não foi nada religião que eu fiz, né? A religião. Você sabia que você não se torna religioso? Você nasce religioso? E Cristo veio para libertar? Nós nascemos religiosos, sabia? A religiosidade, você nasce com ela. Você nasce porquinho religioso. Aí Cristo veio para te libertar da religião. Jesus Cristo não veio tirar você de uma religião para colocar no outro. Ele veio tirar você da religiosidade e colocar no reino. O que é religiosidade? Religiosidade é todo o sistema de pensamento que se opõe à liberdade e em Cristo. Indo mais especificamente, quando ele faz essa separação que é muito usado na igreja. A minha vida secular da minha vida espiritual. A minha vida pública da minha vida em secreto. Como se fizesse isso diferença para Deus. Para Deus, o que você faz na pública pode ser a mesma coisa que você faz na privada. Se é que vocês entenderam o que eu quis dizer. Tem muita gente, eu vou repetir, o profeta vai dizer, tem muita gente que fez na vida pública o que faz na privada. Caiu a ficha? Eu fiz muito isso, eu fiz muita coisa na minha vida pública do que eu faço na privada. Então o que nós temos que fazer aqui é tirar essa religiosidade, essa escama, e que para Deus, eu ser um pastor, okay? Ser um carregador de carrinho, ser um sorveteiro, ser um gerente de banco, tudo é espiritual. Que tudo é espiritual. Eu comer um McDonald's e comer um pão de Santa Ceia, tudo é espiritual. Porque eu sou espiritual. Eu não vou à igreja, eu sou a igreja que se move. Ou não? Sim. São os templos do Espírito. Sim, a habitação de Deus. Sim, como não? Pero no mucho, ¿no? Não tem como deixar de ser cristão, né? Eu sou cristão aqui, ali eu já não sou cristão. Exatamente, exatamente. Então, primeiro temos que colocar toda a nossa vida debaixo da unção de Deus. Desde do meu escritório, a minha faculdade, vou no culto. Eu não vou a um culto. Eu sou o culto. Ou não? Porque se eu falo que eu vou no culto, então eu vou no show. Me sento na cadeira, me vejo uns 3 ou 4 músicos se exibindo,